É, Bom, eu sou o Pablo, né? Eu sou analista de projetos do Funbil. Eu estou na frente de contratações dos projetos no Floresta Viva, na gerência do Floresta Viva. Então, estou acompanhando os editais que estão em aberto. Estava acompanhando o primeiro edital do Xingu 1, né? Que foi para o mesmo território e estou na frente desse, né? Esse momento que a gente está agora é a segunda reunião do edital, né? Referente ao esclarecimento de dúvidas. É, A primeira a gente realizou no dia 10. E essa é a segunda, né? Dia 28. A gente ainda tem um período de esclarecimento de dúvidas até dia 31 e o encerramento que é dia 7, né? O... Na primeira reunião que a gente teve, que foi no dia 10 de outubro, a gente falou sobre o objetivo do digital, falamos bastante da área de abrangência, as premissas para as áreas elegíveis para restauração, né? De ser APP zero legal de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais, unidade de conservação, terra indígena, assentamento, quais são as áreas, né, elegíveis para restauração. Falamos também o perfil das instituições elegíveis, né, que são instituições sem fins lucrativos com mínimo 2 anos de existência. Falamos dos valores dos prazos dos projetos, né, e do edital. Passamos muitas orientações para a elaboração das propostas, né, e falamos também das diretrizes específicas para a elaboração de plano de restauração, implementação do plano de restauração, fortalecimento de cadeia produtiva, manutenção e monitoramento. Falamos também sobre o processo de seleção do, do edital, como ele é feito, como que forma a comissão de seleção, quais são as etapas envolvidas, né? A primeira etapa, que é uma análise documental, e a segunda, que é a etapa de análise técnica. Falamos dos documentos que são obrigatórios para apresentação e falamos sobre um pouquinho sobre submissão de propostas, né? Porque a ideia para a segunda reunião de hoje é focar bastante nesse processo da submissão de propostas, falar um pouquinho da plataforma do Funbil, que é o portal de chamadas. Então, quem quiser dar uma olhada, não participou da primeira reunião, quiser dar uma olhada, a gente tem esse link aqui, que está o canal do Funbil no YouTube, né, que leva para lá. Então, pode entrar no canal do Funbil no YouTube e procurar. Tem esse link também que está disponível e o QR Code também ele leva para essa reunião. Essa que a gente também está participando hoje, que é a segunda reunião, ela também vai ficar disponível no canal do Funbil no YouTube. Bom, e aí indo aqui para a segunda parte, assim, só um detalhe, pessoal, se alguém tiver dúvida que não está relacionada ao processo de submissão, pode ficar à vontade, depois aqui no final da reunião a gente abre um pouquinho para dúvidas gerais, então pode trazer questões da reunião passada, que a gente também está disponível para tirar essas dúvidas, caso tenha ficado alguma ainda em aberto, ou alguém que não participou e tem alguma dúvida que queria esclarecer sobre esses outros pontos específicos, pode ficar à vontade que a gente vai ter esse espaço, né, esse momento. Bom, mas sobre a submissão de propostas, né, a gente tem um prazo, né, até o dia 7 de novembro, às 19 horas de Brasília. É super importante ter atenção a esse prazo e horário, como é uma plataforma automatizada, ela fecha automaticamente. A proposta que não tiver sido concluída e enviada, ela não vai para ser submetida de fato. Então, né, é bom ter atenção. O pessoal que ainda não teve contato com a plataforma já começar a fazer os primeiros ensaios lá, depois dessa reunião de hoje, para entender como é que funciona e ficar atento nesse prazo, né? Dentro da plataforma, a gente tem uns espaços para anexar os documentos que são solicitados junto ao formulário, então é importante ter atenção a isso. E como é que faz o preenchimento lá, né? Eu vou abrir, daqui a pouquinho eu abro lá a plataforma para a gente dar uma olhada, né? Mas a gente tem 6 passos, né, que são de preenchimento obrigatório, né? O primeiro passo que é a visão geral do projeto, fala um pouco do resumo executivo, os objetivos gerais. Passo 2, que a gente vai preencher a equipe do projeto, né? Coordenador, ordenador, técnico, todas as pessoas que fizerem parte da equipe do projeto, sejam elas de contratação CLT ou Ao contratação modo, PJ, essas pessoas ao precisam modo, estar previstas na recursos. equipe do projeto, né? Alguém levantou a mão? É que eu estou apresentando, aparece o sinal e. Foi eu sem querer, Pablo. Ah, não, tudo Desculpa. bem, Marlon. Beleza. E aí a gente vai ter o terceiro passo, que é o cronograma físico, né? Então, quando
inseriu na visão geral dos projetos, né? Depois a gente também tem inserção das atividades. Então, qual que é o cronograma físico? Essas atividades estão previstas, onde elas estão no tempo, né? Do projeto. O cronograma financeiro, também cada atividade, onde está o seu recurso, quando que ele é desembolsado, a previsão de orçamento e desembolso, passo 5 e um passo 6 é sobre a instituição. Então, onde insere todos os documentos institucionais e da instituição, né, e fala um pouquinho da sua história. Tem também o formulário de apreciação institucional que é inserido nesse campo. Então, a gente tem alguns documentos obrigatórios a serem enviados ali também, né? E aí, para acessar o formulário de submissão, né? Ele está disponível no portal de chamadas do Fumbil, né? Eu vou abrir ele aqui para a gente dar uma olhada. Eu acho que eu vou precisar parar de compartilhar para jogar para o portal. Só um segundinho. Aqui. Vocês estão vendo já a página do portal de chamadas? Sim. Sim. Bom, Tá, obrigado. Bom, esse é o portal de chamadas do Fumbil. Ele tem é uma nova ferramenta que a gente tem desenvolvido já. Acho que está no segundo ano já, né? A gente começou a personalizar ela ano passado, fez alguns testes de submissão. E aí, a partir desse meados desse ano, a gente começou já a fazer todos os processos de submissão diretamente pelo portal, né? Aqui a gente tem a aba das páginas das seleções que estão em abertas, né? Ela fica por ordem de encerramento da chamada, né? Então, como a floresta do Viva a Bacia do Rio Xingu 2 está a mais próxima de encerramento, ela é a primeira que aparece, né? Caso alguma, né, se fosse mais nova, ia estar nessa ordem, né? Respeito a essa ordem, não é às vezes nem a ordem de publicação, mas a ordem de encerramento. Então a gente tem todas as propostas que estão abertas, Floresta Viva tem 3 editais abertos no momento, né? E tem outras ações do Funbil também que estão em processo de seleção. Caso tivesse alguma proposta que tivesse aqui, próximas seleções ia estar já em aberto. Então quem for navegar no portal, sempre dá essa olhadinha e que está por vir também. Como que a gente faz para submeter proposta? Tem esse caminho direto, pode vir aqui direto submeter proposta, ou pode entrar para dar uma lida geral aqui, né, de como que fala um pouquinho das principais informações do edital, né, tem seu cronograma, que é essa página do próprio edital, dentro do portal a página do Bacia do Rio Xingu 2. Aqui tem um espaço para baixar o regulamento. Se tiver dúvida em relação esse processo de dúvida é aqui, né? Clica no faça aqui a sua pergunta, faz um cadastrozinho, que é o mesmo cadastro para fazer a submissão de proposta, envia as perguntas por escrito e aí a gente responde conforme elas forem chegando. Bom, processo de submissão, né? Clicou no submeter proposta, a gente abre um espaço para você cadastrar. Se não tiver o cadastro, né? Só clicar aqui embaixo em cadastre-se, faz o login, insere informações básicas, né? São informações que são protegidas pela LGPD. Né? Então, são informações internas que o Fumo usa para o sistema para garantir que é um acesso único. E, e aí clique em entrar, inserindo seu e-mail e senha, né? Ele acabou entrando direto num espaço de proposta nova, né? Mas eu posso vir aqui, ó, área do parceiro, que é a área de quem tem o login, né? Então aqui você tem todo o seu histórico de propostas. Por exemplo, eu já fiz algumas outras submissões de propostas, testes, né? E até passei umas propostas para lugar. Então aparece todas as propostas que eu submeti, independente dos editais, né? Então quando você tiver mais, a instituição tiver projetos em outros territórios, em outras áreas, também fica tudo disponível aqui, né? Bom, e aqui, por exemplo, eu estou dentro do bacia do Rio Xingu 2, né? Tem aqui dentro, nesse caminho, onde que eu estou. Então, eu coloco editar proposta, aparece as propostas que estão em aberto, né? Eu estava fazendo um teste ontem e hoje, então estou com 2 propostas em aberto, mas você escolhe a que você está trabalhando, né?
E aqui são esses 6 passos que a gente conversou inicialmente, né? O passo 1, visão geral do projeto, passo 2, equipe, vem, né, em ordem cronograma física. Eu vou passar um por um para ter uma ideia, assim, né? Mas a ideia é falar rapidamente. Quem tiver dúvida já pode ir perguntando, fica à vontade, né? De abrir o microfone e falar, levantar a mão e a gente já vai abordando os temas ponto a ponto, né? Então, nesse passo 1, visão geral do projeto, né? A gente tem o nome do projeto, o tempo estimado, né? O edital que ele está configurado para até 48 meses, né? E então você coloca o tempo que é estimado de projeto, o local de execução, né? Aqui já se eu colocasse qualquer, por exemplo, vamos supor que São Félix do Xingu, acho que está no território, né? Uma parte pelo menos, ele aparece já a localização. Então isso aqui a gente já consegue linkar a região, né? Acho que algumas unidades de conservação estão previstas aqui, então já coloca a localização geográfica mesmo da área, né? O bioma de atuação, né? Pode ser só Amazônia, pode ser só Cerrado, que nesse caso do território, né? Que a gente sabe que tem os dois biomas. As linhas temáticas, né? Então tem muitas linhas temáticas. O projeto, o Floresta Viva é de restauração florestal, né? Ecológica. Mas pode ser que o projeto tenha outras atividades envolvidas, né? Pode ser que tenha um sistema de gestão produtiva, então entra atividades produtivas sustentáveis, pode ter fortalecimento institucional, gestão territorial, pode ter outros elementos dentro da proposta que vão além da restauração. Então você linka cada etapa, cada ponto, né, do seu projeto. Se tiver alguma unidade de conservação aqui, você pode colocar eu não sei se aparece, né? Não aparece automático. Não, não aparece. Tá. Mas você coloca a unidade. É super importante isso, né? O Fumbio ele tem todo um catálogo dos projetos, se eles estão em unidade de conservação ou não. A gente tem um acompanhamento de perto também. E aí, aqui, continuando, né, o processo do passo 1, né, visão geral do projeto. Então, a gente tem um resumo executivo, que a ideia é colocar uma breve apresentação do projeto, os seus principais objetivos, quem que é o público-alvo. É um resumão do projeto mesmo, como está no nome, né? Assim, a ideia de que quem for fazer a análise do projeto já ter essa primeira informação do que se trata o projeto, para onde está indo, né? É tipo uma visão geral mesmo. O ponto de antecedência, um ponto importante, gente, tem um limite de tamanho, né? Então você tem atenção a esse tamanho também do texto, né? São bastante caracteres, mas às vezes quem gosta de escrever acaba se empolgando e acaba passando. É importante respeitar esse limite, porque senão a proposta não salva o campo, né? Outro ponto importante, né? Ele salva automaticamente. Então, por exemplo, se eu tirar um ponto aqui, ó, ele vai começar já a entrar no processo de salvamento automático, né? Olha lá, só de tirar o ponto, ele já configura automaticamente, faz o salvamento. Então, é legal também porque você acaba não perdendo, né, a informação. Ela sempre está disponível aqui, está salva, alterou, precisou fechar por alguma outra coisa, você tem essa informação disponível. O antecedente justificativa, né? A ideia é colocar o contexto que te faz fazer o projeto. Então, por que que ela está atuando no território, né? O que que ela propõe para o projeto, qual que é a origem dessa proposição, qual que é a situação atual, quais são os desafios identificados e a oportunidade para intervenção para o projeto, né? É o que que motiva a ter esse projeto, né? A identificação das partes são quais são as instituições envolvidas na proposta, tanto os parceiros, né, que são envolvidos, executores, às vezes uma prefeitura, às vezes são comunidades beneficiárias, né? Produtores rurais, associações indígenas que estão no território, que estão envolvidos. Também é importante identificar essas partes, né? E aqui a gente tem os objetivos, né? Os objetivos aqui o portal ele deixa como um, né? Inicialmente, mas a gente faz o preenchimento, né? Objetivo geral, né, do projeto, a descrição, né, do objetivo específico também, e o método, né, que é como que se alcança esse objetivo, o resultado que se espera alcançar dentro desse objetivo, né, desse objetivo específico, as atividades previstas para se alcançar. Então você vai abrindo, né, e aqui você pode excluir a ação, né, no final aqui a gente tem a opção de adicionar resultado esperado, né, ou adicionar objetivo específico.
e adicionando, né? O Floresta Viva ele tem 8 objetivos padrões, né? E a gente pediu no edital a gente pede para replicar esses objetivos padrão dentro da proposta. Então ter isso em mente também, né? Dentro desses objetivos, né? Objetivo específico um, ele é gestão em gastos recorrentes. Objetivo 2 é mobilização e articulação. Objetivo 3 é diagnóstico e elaboração do plano de restauração e por assim em diante, né? Então tá replicando esses objetivos nesses campos e aí colocando todas as suas atividades que são envolvidas, né? Os resultados que você espera para esse objetivo, os riscos e oportunidades, é super importante estar colocando também, que a gente tem uma estrutura no documento do anexo C, a gente está estruturado num quadro, né? Esse formulário online ele reflete esses quadros, né? De certa forma. Os marcos, né? Quais são os marcos do projeto? O que são eventos significativos de serem alcançados, né? No decorrer dele e por assim vai, né? E aí, por exemplo, poxa, criei um a mais. Foi perguntas que a gente recebeu, né? De alguns proponentes que estão fazendo processo de submissão. Poxa, criei uma atividade a mais, criei um objetivo a mais, às vezes cliquei muito rápido, né? Tem um campinho de excluir, né? Aqui no próprio objetivo. E se vocês olharem, né? Ele, por exemplo, aqui, vamos ver se aparece no objetivo um. O objetivo um está aparecendo, ó, excluir, porque ele é o último no momento. A partir do momento que eu crio um novo objetivo específico, a exclusão começa de baixo para cima, né? Então, o objetivo de maior número que é o excluído, né? Então, por exemplo, aqui eu já não consigo excluir o objetivo específico um porque eu tenho o objetivo específico 2, né? Então, tem que respeitar essa estrutura do portal também, quando for fazer exclusão de objetivo, essas coisas, né? Sempre tem que ser a partir de maior número, né? Por exemplo, aqui o 2 já não consegue ser excluído, teria que excluir o 3. E aqui tem um campo de questões adicionais, que ele faz algumas perguntas específicas, são perguntas padrões que o Funbil faz para todas as propostas, né? Mas se a instituição leva questões de gênero em consideração nas suas políticas internas, contratações e projetos, se vai trabalhar o projeto vai trabalhar com povos indígenas ou quilombolas ou outras comunidades tradicionais, são perguntados, se tem mecanismo de contratação e capacitação e engajamento das comunidades locais. Então, isso é para além do projeto do Floresta Viva, a gente sempre traz esses padrões de perguntas, né? Porque envolve nossas regras de compliance também. Então, é importante também saber como orientar os projetos, caso eles atuem dentro desse público, né? Aí, seguindo para o próximo passo. Aí, aqui a gente tem esse painel de navegação, né? Passo anterior, próximo passo, enviar para aprovação. Enviar para aprovação só quando tiver tudo com- preenchido certinho, né? Tiver dado check em tudo, e aí envia para aprovação. Aqui a gente tem a equipe do projeto, né? Os dois que são obrigatórios, né, na proposta, que já são previstos, né, que são o papel do coordenador do projeto, quem é que vai coordenar todas as ações, não necessariamente é a pessoa de coordenação técnica da implementação, pode ter outra pessoa para isso, mas é quem coordena o projeto, coordenador geral do projeto dentro da instituição e o ordenador financeiro também. São os dois que a gente tem como básico aqui já, porque são pré-requisitos para todas as equipes que são contratadas nos projetos. E a gente tem um campo aqui que são os outros membros da equipe, né? Que aí você pode ir inserindo um a um, né? Um membro tal, vai ter o técnico de campo, vai ter a pessoa do RH, a gente tem assessoria contábil, que é interna. Então pode ir inserindo membro a membro, né? E indicar se ela já é da equipe, se vai contratar, né? Então, às vezes pode prever, eu vou contratar um engenheiro florestal para apoiar o projeto. Eu não tenho ele hoje, né, na equipe, você já prevê aqui, então não vai ter o número do CPF, você põe a contratar, ele já bloqueia aqui, né? Que o nome, o CPF não tem essa informação pessoal porque você não sabe quem que é. Então você coloca a atribuição no projeto, a origem é super importante, né, gente? Projeto é o que vai ser financiado com recurso do Floresta Viva. Contrapartida é financiado com outros recursos que a instituição aporta no edital, né? Não na conta do projeto, mas de uma forma de uma contrapartida ao projeto, né? Então, por exemplo, você tem um profissional na equipe que, meu, já é remunerado pela instituição, né, de algum outro rateio, né, e ele vai entrar como contrapartida. Às vezes é um parceiro, né, pô, tem uma parceria com a Embrapa, por exemplo, né, e aí o profissional da Embrapa, ele é uma contrapartida
ao projeto. Então, também colocar essa origem, né? Então, se é do projeto, aí vai colocar o tipo de vínculo que a pessoa vai ter, se é CLT, se é PJ, se é voluntário. Então, tem todas essas informações em relação à equipe. E aí, a equipe, quando tem o coordenador e o ordenador, são necessários subir os documentos, né, do projeto. E tem a opção também que, às vezes, o ordenador e o coordenador é a mesma pessoa, né? Se for a mesma pessoa, o sistema já preenche automaticamente aqui que é a mesma pessoa e já fica linkado que ele sabe qual o documento já foi enviado, né? Alguém tem alguma dúvida até o momento sobre esses dois passos? Não, então eu vou seguindo. E aqui no passo 3 é o cronograma físico do projeto, né? Então, como que dá a distribuição. Opa, eu vi uma mãozinha aqui, né? Pode falar, Rafael. Oi, Pablo, tudo bem? Bom Tudo dia. bem, você? Cara, só uma dúvida. A gente geralmente trabalha com dois coordenadores, um indígena e um não indígena. Uhum. Daria para trabalhar também nesse esquema? Sim, sim. Só que na hora de colocar a informação, um deles vai ter essa informação dentro do papel de coordenador, Uhum, dessa informação desse campo obrigatório. E aí, quando você criar um outro membro, você coloca lá coordenador, e aí você faz essa distinção, né? perfeito. Obrigado, meu Tá? amigo. Vai. Imagina. Eduardo, Opa, bom dia. bom dia. Cara, antes de você entrar aí no físico, eu ia pedir para você, eu imagino que você vai mostrar aí como é que a gente trabalha inserindo indicadores e marcos, principalmente, porque assim, o cronograma físico, eu sei que você vai chegar lá, tá? Vou pedir para você dar um passinho Não, atrás, bora. Uhum, que é deixar um pouquinho mais claro, assim, a diferença lá no objetivos, atividades, ok, resultados, ok. Agora a diferença principalmente entre indicadores e marcos, né? Marcos eu entendo que é uma atividade realizada, um curso realizado, um plantio efetuado. uhum. Como que eu trabalho os indicadores aí com relação aos marcos, por favor? Tá, legal, boa pergunta, Eduardo. Mas é isso, o marco é isso, o exemplo que você deu, tipo, realizei o plantio, concluí o plantio, né? Realmente é um marco, né? E o que que seria o indicador do avanço dessa atividade do plantio antes dela se concluir, né? Seria talvez os hectares plantados, né? Então, vamos supor que o plantio vai demorar uma previsão de 12 meses, né, no território, ou às vezes 6, depende do tamanho da área. E aí, como indicador, você poderia ter tamanho de área plantada. Então, no mês um vocês têm como meta plantar, sei lá, 2 hectares. No mês 2 mais 3 hectares. Então, você tem como indicador o tamanho de área plantada. E aí você põe a meta, quanto você tem ali de total. E o marco seria isso, a conclusão do plantio, né? E aí, acho que consegui responder a pergunta usando os exemplos Acho lá? que sim, vou dar outro para você Tá. dizer se eu estou certo. Vamos dizer, um curso é uma capacitação. Essa capacitação será para 50 beneficiários, ou seja, eu tenho que Uhum. mobilizar, né, essas 50 pessoas. E aí, para o meu coordenador de mobilização, eu posso colocar: olha, o seu indicador são 15 mobilizações por mês, mais ou menos Isso, isso? pessoas mobilizadas, exato. Mobilizadas por mês, porque aí ao final você vai alcançar o seu marco a sua meta, né, de 50 pessoas mobilizadas para o curso. Isso. E o evento são as capacitações, né? Os cursos. Aí seria o marco, né? E Bom, seria o marco, exato. mobilizou, cumpriu os indicadores, marco, curso realizado, esse marco foi cumprido. Isso, exato. Beleza, valeu, obrigado. Imagina. Tá, vou seguindo então. E tem um campo de produtos gerados também, né? Que são, por exemplo, um relatório, alguma coisa que foi concluída a partir, né, desse processo todo, que estava ali no final, já que estava aberto aqui. Cronograma físico, né? Então a gente tem aqui as atividades, né? Então a gente tem uma atividade um que a gente inseriu lá e que eles se dialogam, né? Na visão geral aqui a gente tem os objetivos, objetivo específico, resultado esperado e atividade. Então se eu inserir mais atividade aqui, ele vai refletindo lá no cronograma físico, né? Atividade tal. Só para dar mais exemplo aqui, né? De como que funciona.
E aí ele já salva automaticamente. Se eu for aqui no programa físico, ele já vai estar aparecendo aqui as atividades, né? Olha lá, atividade 1, 2, 2. Aí se for ter objetivo, 2 vai mudando, né? Esse resultado. E aqui é super, tipo, móvel, assim, a gente já trabalha aqui mesmo. Então, pô, eu vou ter essa atividade acontecendo ao longo do projeto inteiro, sei lá, dos primeiros 4 semestres. A outra vai acontecer só no segundo semestre. Então você movimenta aqui, tá vendo? Ó, se eu ponho por cima, forma essa cruz, né? Eu posso movimentar para onde eu quiser, né? Do, de semestre. Então, quiser deixar aqui, aí se eu quiser arrastar, essa atividade vai estar desde o começo aqui, né? Clico nela, opa, volta lá. E arrasto, ela tá do primeiro e segundo semestre, né? Então isso você vai colocando. Pode ser que você tenha uma atividade que vai vir só aqui, né, no quinto semestre. Vocês viram? Ela, tipo, eu cliquei aqui no mais, e aí a atividade que acontece, sei lá, a cada 2 semestres. Então, atividade, sei lá, de monitoramento, né? Por exemplo, eu terminei a implementação e vou fazer o monitoramento semestral das áreas, monitoramento e manutenção. Então, eu posso clicar no semestre que eu quero e clicar aqui no mais. Aí aparece essa atividade nesse período, né? E se eu achar que ela, nesse caso aqui, vai ser 2 semestres, ela vai estar prevista nesses 2 últimos semestres. Então, aqui, para cada atividade, vocês colocam o período que ela ocorre, né? Tem essa navegação dentro do portal, né? De como que faz a movimentação. Ah, poxa, criei uma errada aqui, né? Isso daqui não devia estar aqui. Você já clica aqui no xizinho e já exclui. E aí a gente tem os indicadores, né? Ali eu tinha colocado só um indicador, então tá só como um aqui, né? Mas, por exemplo, é a mesma coisa, né? O mesmo tipo de função que a atividade tem, esse tem. Então, por exemplo, se esse indicador ocorre só em um semestre, eu movimento para ele. Se ele é um indicador que eu vou coletar informações durante, sei lá, a atividade vai durar 4 semestres, então eu vou coletar informações sobre ele durante 4 semestres, não correu. Né? Então tem um período de que você coleta essa informação, né? Qual que é o período que você vai estar coletando essa informação do indicador? O produto gerado é o marco, né? Que a gente estava. Desculpa, não. O produto gerado é o marco, não. O produto gerado ele é um ponto, né? Tipo, quando que esse produto ficar concluído? Então, vou ter a entrega dos relatórios, né? Depois da atividade. Então, o relatório tem que ser depois da quando foi a atividade. Então, fica no quinto semestre, né? Ele fica bem no meio mesmo, assim, né? E os marcos é a mesma coisa, né? A gente movimenta quando são os marcos das atividades. A gente movimenta no semestre, onde eles estão colocados. Então, onde eu escrevi aqui qual os marcos, onde eles vão estar acontecendo no tempo. E aí a mesma coisa vai para os resultados esperados, objetivo específico. Como eu não preenchi lá, ele está em branco aqui, né, gente? Então não aparece nada porque eu não preenchi nada. Era só para dar um exemplo mesmo de como faz esse preenchimento aqui. Alguma dúvida sobre o cronograma físico? Tentando outra coisa aqui. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Acho que não, né? Eu vou seguindo aqui. Qualquer coisa pode interromper. Ah, o cronograma físico financeiro. Então, aqui a gente também já dialoga, né? Uma atividade com a outra, né? Então, aqui a gente vai ter as inscrições das despesas, né? Então, cada atividade que a gente colocou, ela tem um recurso, né? Então, a atividade um, o que tem relacionado de itens, né? Eu acabei colocando um item aleatório, mas a gente clica aqui, né? No adicionar nova despesa, né? Aqui do lado direito, gente, ó. Tá? Só para tá claro, assim, ó, o insumo ele entra no nível de atividade, né? E aí a atividade está dentro do resultado um e objetivo específico. Então tá dentro, ele já vai somando, né? Às vezes a gente tem mais atividades dentro de um resultado e dentro de um objetivo a gente tem mais também de um resultado esperado. Então fica tipo uma árvore, né? De recursos e insumos, né? Os galhos ramificando, né? Então a gente consegue ir setorizando. Então, por exemplo, a atividade um custou 3.000, a atividade 2 custou 5.000, né? Tendo mais atividades. Então, ele já vai somando conforme o custo que está dentro de resultado, né? Então, vou pegar aqui bens.
Deixa eu ver se dá para escolher. Olha lá, dá para escrever e já ir direto no que você está buscando, né? Eu queria insumos agrícolas, né? Adubo. Aí o valor unitário, né, do adubo que eu estou prevendo, sei lá, R$ 100. É a quantidade, 1.000. E ele já vai calculando automaticamente qual que é a origem do recurso, sempre aqui nesse campinho que a gente coloca também, né? Então, projeto, adicionar. Ele já vai ter 100.000 aqui previsto. Isso já reflete aqui no resultado e também no objetivo específico, né? O quanto que tem. Ah, vou colocar uma atividade de contrapartida, né? Não sei, vamos supor que o projeto tem uma parceria com a universidade e vai ter uma bolsa de estudo, né? De um estudante de mestrado, iniciação científica, que vai estar apoiando no projeto, né? Tem uma contrapartida, que vai ter uma bolsa, né? O valor, aqui é o valor total, né? No caso, para a bolsa, ele pede para colocar o valor total. Então, vamos supor que seja 24.000, ao longo de 24 meses, R$ 1.000. Aí é legal fazer a conta mesmo. Adicionar. Então, ele já vai automaticamente somando como é que fica no projeto. Isso já vai tendo uma ideia geral de como que está a distribuição dos recursos no projeto, né? Despesa com equipe. Aqui a gente vai ter, já automaticamente ele aparece, né? O coordenador, automaticamente não, desculpa, a gente tem que inserir. A equipe, então a gente coloca aqui, né? Qual que é o valor total previsto? Então, vamos supor que a pessoa vai ganhar por mês 5.000, o projeto tem 48 meses, vai dar 240.000, eu acho, né? Isso. E aí, e aqui tem o nome da equipe, né? Então, o membro da equipe é o Braga, que eu inventei, ou é o coordenador? E aí, qual que é a origem, né? O que está sendo pago? Às vezes é um benefício, às vezes é o plano de saúde, algum outro recurso que é destinado para além do salário, né? Aí uma dúvida que surgiu para a gente também no portal, contratação PJ, né? Vamos supor que o Braga é um funcionário PJ. Como que eu insiro aqui se não aparece, né, essa opção de outra forma de contratação? Isso é uma questão que a gente ainda está trabalhando no sistema interno do Funbil para diferenciar essa questão. No caso aqui, então, coloca como salário encargo e benefício, ou salário encargo, que a gente entende que é a remuneração de profissional PJ, que depois a gente bate a informação, né, dos campos. A gente vê que um profissional PJ da equipe está previsto como salário de encargo e benefício. A gente sabe que não é um salário CLT, já está como isso cadastrado, olha, não deixou. E a gente já entende que não é um recurso LT e depois a gente ajusta no período de ajustes, né? A gente mesmo consegue fazer esse ajuste da categoria da despesa elegível. E para quem vai, né? Tipo, outro despesa com fortalecimento institucional e as despesas administrativas do projeto, né? Coisas que estão para além, que às vezes não estão previstas aqui dentro das atividades, né? As atividades é onde está o grosso do projeto, né? A gente espera que esteja mais concentrado o recurso, mas às vezes a gente tem um aluguel que está previsto aqui, não colocou lá no objetivo 1, né? Deixou fora, colocou aqui dentro de despesa administrativa do rateio do aluguel durante a execução do projeto. Então está dentro de despesa administrativa, a gente consegue olhar de forma mais dentro das categorias, né? E é isso, um ponto importante, assim, para o Floresta Viva como um todo, né, gente? Que a gente sempre orienta, né, depois que as propostas vão sendo selecionadas, a gente espera que a maior parte de concentração de recurso das propostas sejam nas atividades fins, né, que são nas atividades de restauração. Então, o objetivo 4 normalmente é onde tem mais aporte de recurso, né? Onde tem mais equipe, onde tem mais consumo de bens, onde tem a infraestrutura da maior parte. Às vezes vai comprar um carro para o projeto, pô, mas o coordenador vai usar para resolver questões administrativas também, mas a gente entende que o final do projeto ali, assim, a maior parte do uso do carro, seja alugado, adquirido, do computador, é para a atividade fim, né, do objetivo 4. Então sempre tem esse olhar, tipo, essa atividade ela é exclusiva de um objetivo que não é de implementação, ela vai ser usada, vou comprar
o carro e vou usar ele para quê, né? Pô, o computador por ordenador financeiro é um computador que está no objetivo 1. O computador por técnico de campo, né? Ou para o coordenador técnico, ele é relacionado ao objetivo 4, porque a função dele está atribuída diretamente à implementação, né, do plano de restauração. Então a gente espera que esteja mais essa concentração de recurso. A gente olha os projetos que estão mais equilibrados, eles têm um pouco mais de recurso no objetivo 4, porque é onde está o objetivo final do Floresta Viva, né, que são restaurar ecologicamente as áreas degradadas. E aí, para navegar, seguindo para o próximo passo, né? Para navegar, pode ir direto aqui em cima na aba, ou pode vir no próximo passo, ele continua. Outra opção interessante, dá para fazer o download da planilha, preencher ela e fazer o upload dela. Também é uma opção para quem não quiser trabalhar no sistema, quiser trabalhar dentro da planilha, sobe e faz o upload. Eu recomendo trabalhar direto no sistema, eu acho que mais prático. E aqui são como que esse cronograma financeiro, né? Como que ele está previsto no tempo também, né? Então, por exemplo, eu vou comprar o exemplo do colchão, ficou bem ruim, né? Mas é que eu estava vendo um projeto de fortalecimento comunitário, eu acabei usando o exemplo, né, para a pousada que eles estavam prevendo. Mas, por exemplo, se for um recurso que a gente vai prever igualmente, né, ele vai, pô, acontecer nos 4 semestres, né, eu tinha colocado lá dentro, né, que esse atividade acontecer nos 4 semestres. E eu coloco por igual. E ele já calculou automaticamente, né? Ou não, poxa, eu vou concentrar esse recurso no primeiro semestre mesmo. Eu vou comprar tudo de uma vez, né? Não vou comprar rateado, né? Aí você preenche todo o recurso aqui, né? É que ele acabou anotando de uma vez. Pronto, foi. E aí ele já faz o automático aqui, o valor total e a preencher. E por assim vai, né? Onde está o recurso? Pô, não é no terceiro semestre, tem que voltar e ajustar lá, né? Mas é onde vai colocando, vou gastar com insumo agrícola uma maior concentração no começo, então já vou colocar que 50 mil, que é a metade do recurso, eu vou gastar no começo, que é na implementação. Ele já faz esse cálculo de quanto falta e vou gastar depois separadamente aqui, né? Esse recurso em cada campo semestral. Ele continua. Preencheu, ele vai fazer a configuração de salvar, já calculou automaticamente quanto que falta. Isso é legal porque você já consegue resolver na hora, né? O ponto, né? Sempre ter essa atenção, o sistema está sempre informando se tem alguma falha de preenchimento, né? Porque é bem comum no Excel, a gente recebe, às vezes, algum preenchimento que deu errado, mesmo com mensagem de erro, acaba passando em branco, o sistema ele já é mais claro nessas observações. E esse preenchimento ele vai acontecendo dentro da mesma estrutura, né? Então, se precisar adequar aqui alguma atividade, né? Pode, na questão do tempo, tem que voltar lá no cronograma físico e para ajustar esse período também. E sobre a instituição, né? Eu fiz também um exemplo teste, ele colocou o preenchimento automático, né? Então, CNPJ, nome da instituição, o e-mail de contato, gente, esse e-mail ele tem que ser o e-mail que vocês usam, porque é o que a gente se comunica com vocês. Eu coloquei o e-mail do coordenador na proposta lá também. A gente vai mandar e-mail dentro do. Se precisar comunicar, vai ser com e-mail preferencial. Então, se é um e-mail institucional, que é interessante ser mesmo, tem que ser um e-mail que vocês estão sempre olhando, né? O que vocês recebem automaticamente a resposta, a mensagem passa para outra pessoa ali, né? É importante ser um canal de comunicação. E a comunicação também vai acontecer por dentro do portal e vocês são comunicados, né? Toda vez que a gente recebe alguma coisa via portal, manda um e-mail automático para o e-mail cadastrado, né? Então fica essa interação também mais segura, né? Aí quem são os representantes legais, né? Então, poxa, tem um presidente, né? Aí você insere o CPF dele, aí o nome, o cargo, e aí tem que subir cada informação, né? O CPF, identidade, comprovante de residência. Esses documentos são obrigatórios, né, para os representantes legais. São certidões que são pedidas aqui, né? Então tem o formulário de apreciação institucional, aqui você baixa o modelo, depois você faz o upload. Demonstrações financeiras dos últimos 3 anos já vocês devem ter, né? Não tem modelo da gente, enviar
o arquivo, fazer o upload, as cartas de anuência, né? E documento de comprovação de apresentação legal dos signatários das parcerias, né? Então, pô, não tem um parceiro, o documento está como obrigatório aqui. Você envia um documento, Word, escrito não temos parceiro e faz o upload aqui, a gente vai ler e vai bater que não tem parceria, né? Então tem todos os documentos que são obrigatórios, os que têm modelos, eles estão salvos aqui, né? E aí vocês fazem o download e depois faz o upload dele preenchido. E aqui tem documentos que não são obrigatórios, né? Aqui, ó, coluna obrigatório. Então, termos de adesão no projeto assinados pelos proprietários do imóvel. Não é obrigatório, mas é desejável. Se vocês tiverem algum parceiro que já está totalmente aderido ao projeto ou a unidade de conservação que vocês vão trabalhar, já tem essa adesão dela ao projeto, legal, pode mandar, que isso conta também no processo de avaliação. Mas se é alguma coisa que ainda vai ser mobilizada, por isso que a gente não cobra, né? Porque às vezes tem que mobilizar, ir para campo, mobilizar os proprietários rurais, as comunidades para trabalhar junto ao projeto. E aí a gente entende que no momento de submissão de proposta não é o time, né, para fazer isso, mas sim após a contratação do projeto. E a mesma coisa, né, para as cartas de anuência das populações e povos indígenas e outros os povos, né, tradicionais, e assim vai por diante, né. O anexo A, né, que é o modelo de dados cadastrais é obrigatório também, né, que a gente preenche todas as informações da instituição, baixar o modelo aqui e enviar o arquivo. Um currículo, a gente pede também, né? Então tem fala um pouco da missão, objetivo, a experiência relacionada, detalhamento da capacidade técnica, né? Os recursos geridos nos últimos 5 anos. E aí vem falando dos projetos dos últimos 5 anos, né? E aí outras informações que julgue relevante também pode colocar, né? Então coloca o nome da. Pô, a gente saiu na notícia no Jornal Nacional, teve um projeto da gente que saiu na TV, ou pode ser na mídia local, né? Se tiver o registro, conseguir mandar, né? Pode inserir aqui e falar um pouco dessa história, que tem a opção de buscar o arquivo dentro da pasta do computador. E aqui é o campo das parceiras, né? Tem uma parceira? Então você insere a informação dela aqui, o CNPJ, o nome da instituição, qual que é o meio de comunicação, o telefone, o site, qual que é o papel dela no projeto, as atividades, e aí o representante legal dela aqui, né? Precisa inserir as informações de quem que é. Sempre interessante ser o signatário da carta de parceria, gente. E aqui uns documentos que a gente pede dos representantes legais, a carta de parceria, o anexo B, que é tipo o anexo A, mas um modelo parecido, né, que é o da identificação da proponente, mas também tem o da parceira. E, e aí esses documentos tem os que são obrigatórios e os que não são. Acho que esse é o último campo. Eu só queria voltar lá no começo, que eu acho que eu pulei uma parte. Deixa eu ver se está aqui. Acho que tinha um espaço para subir arquivo aqui. Estou me enganando. Isso aqui, ó. Pergunta 10, super importante. Pergunta 10 e 11 lá do primeiro passo, gente. Eu tava passando e cheguei ali que eu lembrei agora. Visão geral do projeto, passo 1. Aqui a última duas perguntas são super importantes porque são uploads de documentos, né? O anexo C, que é esse modelo que a gente compartilhou com vocês, né, para usar de estrutura, né, para montar a proposta, depois passar ela aqui para a plataforma, mas a gente quer que mande, porque tem algumas tabelas que são exclusivas no anexo C, né, que a gente só tem lá, elas precisam ser enviadas para a gente. E o anexo da 11, que é a pergunta 11, que é a planilha padrão de coordenadas geográficas, né? A gente deixou disponibilizado uma planilha padrão para inserir onde está um território, né? Quem tiver com dificuldade de encontrar esses documentos, eles estão na página de boas-vindas e ela está meio escondida aqui, né? No portal, mas você escreve, você vem aqui, ó, entra no Bacia do Rio Xingu, escreve boas, opa, né? Vindas. E aí aparece aqui, ó, esse campo. Aqui tem todos os modelos, gente. Essa é a planilha aqui de padrão de coordenada geográfica que a gente usa para mapear as áreas, né, que a gente está apoiando. Então, a gente vai ver se essa área já tem algum compromisso firmado, se já é apoiada por algum projeto do Fumbio ou de parceiro, né? Então, a gente precisa que envia também essas coordenadas geográficas naquele passo 1 aqui.
terminou todo o processo, né, de preenchimento, né, vai estar esses checkzinhos aqui, enviar para aprovação. E aí a proposta vai chegar para o Funbil, tá? Aí, a partir daí é processo de seleção. Pablo, o Oi, Eduardo tá com a mão levantada, acho que ele quer fazer uma pergunta. tá. Acho que ele tinha deixado levantada, né, Eduardo? Isso mesmo, acho que eu deixei levantada. Não, acho que era isso, cara. Tinha mais uma pergunta lá sobre as contratações de equipe. Então, Uhum. fechou lá que, mesmo sendo PJ, a gente coloca lá encargos e benefícios, né? Ou, Isso, salário, né? salários e encargos, né? No caso. Isso. Mesmo sendo PJ, pode colocar dentro de equipe mesmo, né? Porque a gente, na hora que montar um gráfico, o sistema pra gente, ele monta um gráfico. O que vocês veem é diferente do que a gente tem acesso, né? Ele gera um monte de informação, então a gente vai ver quanto de recurso está indo para a equipe. E aí depois a gente identifica certinho ali o que é PJ, o que não é, mas pode colocar tudo como salários. No caso de Perfeito. contratação de equipe, né, PJ. Outro, é diferente de você contratar um prestador de serviço, né? Vou contratar uma empresa que vai fazer a implementação do plano de restauração, né? Aí já não é equipe, né? O prestador de serviço entra num outro campo. Rafael? Fala, Pablo, sou eu de novo aqui. Cara, deixa eu te perguntar, a gente está submetendo também, está no processo também de um outro projeto, do Restaura, do CI, Uhum. e aí tem uma cláusula aí no edital de vocês, do Funbil, que fala que não pode ter duplicidade, né? De Aí eu queria só financiamento. entender se isso é identificado como duplicidade ou se a gente pode. É óbvio que vai ser projetos, né, projetos diferentes, assim, né? Alguma coisa ou outra a gente pode ter essa perspectiva da restauração, né? Tá, Mas, só uma dúvida, Rafael. A ideia é vocês pegarem o recurso dos dois projetos e restaurar a mesma área? não, a mesma área não. É, Tá. assim, quer dizer, são as áreas, assim, O né? mesmo polígono. Quando eu pergunto a mesma área, eu falo o mesmo Ah, não, não, polígono não é o ali. mesmo Isso. polígono, não. Polígonos Tá. diferentes. Nós vamos pegar, mas assim, é dentro das aldeias, porque a gente faz parte da. A gente tem uma equipe. A gente representa 7 aldeias da Associação Indígena Poricaiapó, da TI Caiapó. Uhum. Tá. Então, aí a gente fez os polígonos lá do restaura desse outro que eu te falei, do CI, e Uhum. aí a gente teria, a gente tem essa vontade de fazer agora com outros polígonos também, mas também com essas 7 aldeias, né? Tá. É, eu entendo que seria sendo adjacente, sabe, áreas próximas, né? Não mesmo polígono. Seria como Sim, uma ó, contrapartida. Entendeu? Vocês têm um outro projeto no território que se uhum, somam. Então, você pode ser que com o recurso que vocês vão pegar lá do Restaura, vocês vão fazer as capacitações. Com o nosso recurso Floresta Viva, vai fazer a implantação de viveiro, né? E aí vocês vão estar trabalhando em paralelo, tendo sinergia entre as ações. Eu não sei como o pessoal do BNDES vê, né, isso, se quiserem complementar em algum sentido, acho que a Juliana está aqui, mas eu vejo como positivo na sinergia dos dois projetos que eles têm, né, do Restaura e do Floresta Viva, que estão dentro da mesma estratégia do banco de criar esses processos de restauração ecológica, né, no restauração. Brasil. Perfeito. A nossa ideia é essa, ainda mais que as nossas áreas lá são muito impactadas, né? Até Caiapó é a terra indígena com mais impacto da exploração, né, da atividade ilícita do garimpo, né? Uhum, Então, a gente está nesse desafio grande aí junto das nossas aldeias para, né, e essas iniciativas aí de vocês são muito importantes aí para a gente criar essa nova oportunidade, né? sim, exato, né? Nova possibilidade para eles aí frente a. Dinamizar uma nova cadeia, né, Exato, exato, né? de Porque a gente produção está ali. falando de aldeias que até há pouco tempo, né? Estavam envolvidas com essas atividades ilícitas e agora com esse processo de desintrusão, que a gente agora está no pós-desintrusão, junto com o governo federal, né, FUNAI, Uhum. MPI. Então, essas alternativas agora que vocês estão trazendo, são, né, esses editais são muito importantes para a gente, né, enfim, tá criando outras alternativas aí para eles, outras oportunidades, né, de melhoria da vida deles lá. Mas é isso. Obrigado, Pablo. Tá bom, imagina, Rafael. E, Rafael, só vou apontar uma questão importante, assim, né? Como está gravado, fica disponível para o pessoal também. Se tiver áreas, assim, que, por exemplo, você falou da questão do garimpo.
propor projetos de restauração na área do garimpo, assim, se for viável ecologicamente, é importante que já tenha saído, né? Não ter a possibilidade de conflito, né, com a atividade ali no território, porque isso pode ser uma questão para a elegibilidade da área, né? Então, pegar as áreas que esse conflito ali não é existente, né, no para restauração, né? Sim, sim. Não, a gente já Entendeu? está, e a gente está com o apoio do Estado, né? Como eu falei, o FUNAI, enfim, Polícia Uhum, Federal, Força Nacional. A gente está nesse processo agora do pós-desintrusão. Então já teve a desintrusão, as nossas aldeias não estão mais pactuando com isso e estão, né, pelo contrário, né? Estão enxergando que agora existem outras alternativas aí frente a isso. Então a nossa ideia é essa e não tem nenhum resquício lá, enfim, não tem essa atividade mais nas nossas áreas lá. legal. A Ananda levantou a mão. Sim, eu fiquei com uma dúvida, Pablo. Boa tarde, bom dia a todos, quase boa Uhum, tarde. é. Você trouxe em algum momento a questão de deixar em aberto, né, futuras parcerias que vão ocorrer após a mobilização. Isso implicaria, por exemplo, polígonos a serem ainda desenhados, né? A gente pode pensar prever um polígono, mas a partir da mobilização que vai ter esse desenho De fato. totalmente. Então, só, Uhum. só queria entender isso, porque aí ficou um pouco antagônico. A gente tem que apresentar o polígono já, mas se vai ter mobilização primeiramente, né, esse polígono não estaria desenhado. Isso, o que a gente entende, Ananda, é que em algumas situações, na articulação com as comunidades, as coisas mudam, né? O tempo do Floresta Viva, pelo processo de seleção e os trâmites, né, que são envolvidos na contratação dos projetos, eles acabam sendo extensos. Então, se submete a proposta agora, em novembro, e é contratado no meio do ano que vem. Esse período passou muito tempo e às vezes a comunidade, o agricultor não quer mais usar aquela área para isso, ele destinou para outra coisa. Então esses ajustes na proposta, eles são possíveis, né? E, por exemplo, vamos trabalhar num território, né? Às vezes a gente está trabalhando com alguns projetos que são até mesmo aqui do Bacia do Rio Xingu, né? Às vezes você vai trabalhar numa atuação no município, né? Então você pode colocar o centroide do município e explicar que vai trabalhar com a população, com os agricultores, né? Ou vai trabalhar dentro de uma terra indígena, mas não sabe exatamente que lugar da terra indígena vai ser restaurada no momento, né? Tem as áreas de interesse, então hoje é possível apresentar um olhar mais amplo, mas tem que ser uma coisa, um olhar para o território. Não dá para falar, vou restaurar na Bacia do Rio Xingu, né? Porque é Claro, gigantesca, né? Você entendeu, né? É, tipo, entendi. tem essa abertura. Oi? Então, por exemplo, você pode prever, né, um centroide para uma localidade e após esse diagnóstico, a fase preliminar de diagnóstico, fazer o desenho do polígono. Isso, Já está exato. pensando ali uma área, mas você vai pensar qual vai ser a área mais estratégica ali para a comunidade, para Uhum, esse polígono. isso. É Tem- possível isso? É possível. Vou estar dando uns exemplos mais extremos até, mas, por exemplo, a gente recebe, às vezes, a pessoa faz um estudo, a instituição faz um estudo do déficit de APP, de imóvel rural, no município. E aí ele coloca que a área de atuação vai ser dentro desse município, tem um déficit de APP tal. Mas ele, como não mobilizou todos os agricultores envolvidos, proprietários envolvidos, ele não consegue afinar exatamente onde está a APP que ele vai restaurar. Entendeu? Então depende um pouco dessa articulação que vem depois, né? Então, Sim. Porque, por nessa exemplo, concordância que você falou. pensando numa terra indígena que tem ali a linha seca com o desmatamento, pensar em prever articulações para diminuir essa intensidade sobre a terra indígena, a gente pode fazer essa articulação posterior à aprovação, por exemplo, do edital. Você pode repetir a pergunta, Nanda? Por exemplo, você tem uma área de desmatamento se aproximando de uma terra indígena, Uhum, uma né? pressão. Uhum, Uma pressão. Prevê, então, uma articulação com os proprietários ali para diminuir essa pressão, por exemplo. Restaurando esses territórios uhum. já Tá, desmatados, fazendo mas a ideia linha com a seria terra restaurar indígena. dentro da terra indígena ou fora? Eu não entendi. Os dois, na verdade. Diminuir a Tá. pressão de fora para dentro e de dentro também restaurando por dentro. Uhum, tá. Eu acho que tem que entender, assim, o ponto que você coloca, ele é mais complexo, porque tem que entender quais são o caráter desse desmatamento que está acontecendo, né? Se é um desmatamento legal ou ilegal, se essa pressão para dentro da terra indígena, né? é, gera a impermanência da área restaurada, né? Então, esse olhar vocês têm que ter também com clareza, né? Que é o mesmo ponto que eu estava falando para o Rafael, evitar regiões de conflito.
que é um Claro, investimento caro, né? A restauração, e aí você está numa área de conflito, vem alguém e taca fogo na área, ou passa o trator em cima, né? Então acaba destruindo uma área que foi implantada, que a ideia é que ela tenha permanência e fique, né? claro. A restauração. Então também tem esse olhar, né? Sobre parcerias que sejam com instituições, às vezes, pô, o projeto começou a executar e na articulação inicial lá, que a gente não tinha previsto parceria com a Secretaria de Agricultura do município tal, a gente começou a dialogar com eles e, meu, pô, eles querem ser parceiro. Um parceiro pode somar depois a proposta, né? E isso não tem uma restrição, né? Pô, um parceiro que eu não tinha previsto, eu estou executando aqui, chegou um parceiro, pô, legal, que está somando com o projeto, bacana, né? O... Mas assim, um ponto, se já conseguir mapear antes dos parceiros, é interessante porque ele já entra, a proposta entra mais forte, né? Claro. Obrigada, Pablo. Imagina. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat do Roberto, não sei se ele ainda está na reunião. Ele perguntou sobre a área de abrangência. Oi, Tá, Pablo, né, estou Roberto? sim. Tá. Roberto, eu preciso consultar o pessoal de SIG do Funbil, porque eles olham direitinho se parte do município tal, não tá? Porque tem alguns municípios que estão dentro, uma parte do município está dentro da bacia, uma parte está fora, né? E, e eu preciso consultar, né? O Gurupá eu não sei assim de cabeça, né? Os municípios que estão dentro ou fora do território, mas o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa resposta dentro do portal de chamadas lá do Funbil. Se você quiser, inclusive, mandar a pergunta lá via portal de chamadas, a gente responde por lá mesmo. Tá Pode, tranquilo, Pablo. pode ser, Obrigado. Roberto? Sim, sim. Desculpa não conseguir responder agora, assim. Se o pessoal de SIG tivesse aqui, ele já abriria na hora, mas não vou conseguir trazer ele agora no finalzinho da reunião. Desculpa também não ter visto antes, né, a pergunta. E alguém tem mais algum ponto, gente? Quer esclarecimento sobre o processo de seleção, sobre o edital, área de abrangência, documento obrigatório, valor de proposta? Bom dia. Estou Bom falando dia. aqui da Associação de Japuri, por Caiapó, aqui na TI Caiapó. Eu vi vocês falando de caminhonete. É possível nós fazer a compra de uma caminhonete? Pode ser de segunda mão para dar o suporte técnico aos indígenas? Se a caminhonete for ter uso no projeto, para as ações do projeto, pode e não pode ser usada, tem que ser nova. Não, melhor ainda. Isso. É, Tá. é Mas é porque nós assim, não. é Ah, Pupuré, seu nome, isso? meu nome é Paulo Inês, sou Ah, tá, coordenador que da é o de Puré. Associação de Japuri. Ô, Paulo, precisa ver a proporcionalidade. Se é um projeto, por exemplo, uma caminhonete chega a 300 mil reais, né? Se é um projeto de 500 mil, 300 mil a caminhonete, não é apoiável, né? Mas é um projeto grande, vocês vão restaurar uma área é possível adquirir bens. Não tem restrição para aquisição de veículo, né? Lógico que se tem uma análise, né? Ali, por exemplo, é isso que eu falei, pô, o projeto é pequeno, passar a 5 hectares, vai comprar uma caminhonete, às vezes é melhor alugar, né? Um veículo. Mas sim, é possível, um projeto que vai estar numa área interessante, vai precisar da caminhonete para mobilizar equipamento, equipe, é possível prever sim dentro dos itens do projeto. Certo. Não, tranquilo. É aqui que realmente nós vamos precisar. São 7 aldeias, a maioria Uhum, delas é via terrestre, porém são distantes uma da outra e a área é muito grande. Aí nós quer atender as 7 aldeias, entendeu? Como se uhum, aprovar isso aí, nós quer atender as 7 aldeias. isso. Então, nesse caso, a caminhonete é essencial para poder Fazer agilidade, deslocamento, né, né? e Uhum. atendimento. Isso. E até então, aqui no nosso município, locação de veículo que tem que ser traçado é muito difícil. É, A locação imagino, eu de falei, veículo, tração mas aqui. pensei no território, depois eu fui alugar, vai ser muito difícil. Pode prever compra de equipamento, também, então, às vezes roçadeira, pode comprar, né? O trado, o que for necessário ali, às vezes um implemento agrícola, se fizer sentido para o projeto, é possível. Computador, tem projeto que comprou drone para monitoramento, né? Então tem uma possibilidade de aquisição de bens para o projeto. Pensar no que a restauração precisa. Às vezes é possível estruturar um pouco mais à frente, assim, né, da instituição para pra esse caminho, implantação de viveiro, né? Coisas que estão relacionadas à implementação de projetos de restauração, fortalecimento da cadeia produtiva possam ser previstos.
Certo. Sobre drone, esses outros material, a gente pode entrar com contrapartida também nesse projeto, não pode? Legal, Porque se no outro, tiver. isso, no outro projeto, nós já, se aprovado, né, nós vamos ter a compra de drone, de alguns equipamentos, né? Aí só Uhum, precisa, assim, de alguns insumos, né, para isso, acrescentar, entendeu? Para dar a continuidade no trabalho, entendeu? isso, legal, bacana. Tá. É O- só isso, obrigado. Viu? Imagina, disposição, Paulo. Rafael Espósito, tá com a mão Pablo, levantada? Oi, tudo bem? tudo Só bem. uma confirmação rápida aqui, para esse edital não tem um limite mínimo de hectares a ser restaurado, né? Como tem em outros, por exemplo, de mínimo de 200. Não, esse perfil de território a gente entendeu, a gente tinha um edital primeiro, né? Tinha um limite. E a gente entende que pelo perfil das instituições no território, a gente quis adaptar essa segunda chamada para esse edital. E a gente não colocou limite mínimo de hectare, mas a gente colocou limite mínimo de recurso, né? Então, tem 50% no mínimo do recurso destinado às ações de restauração, né? Beleza. Porque pode ter uma questão de fortalecimento institucional. O que a gente percebeu com o primeiro edital, que tem uma necessidade de fortalecimento institucional. Então, a instituição pode prever algumas capacitações, algumas coisas voltadas para estruturar melhor a instituição, para elas terem mais força para editais futuros e ações de restauração no território. Perfeito. Beleza. Obrigado. Certo? Imagina. Rafael Galvão? Pablo, mais uma pergunta aqui. Salvo engano, lá no edital vocês dizem que o valor é de 6 milhões, né? O edital todo, né? 6.300, isso. Isso. E aí vocês têm a expectativa aí de pelo menos seis projetos, né? Uhum, Que seria aí mais ou menos que a gente poderia então estar fazendo um projeto, sim, pensando assim no valor total da nossa proposta, de mais ou menos 1 milhão a 1 milhão e alguma coisa. Seria alguma coisa que poderia atender melhor assim dentro da expectativa de vocês, que vocês trazem aqui no mínimo 6 projetos, né, contemplados. isso. O que vocês querem. Rafael, é uma expectativa, não é uma regra, né? A gente Não, tem, não. isso não se reflete assim, tem edital que a gente acerta, a gente pega o número ali de hectares, o número de custo médio de restauração, porque a gente tem um banco de dados desses valores, e o que a gente Uhum. espera de ter de projeto apoiado e hectares restaurados. Mas foge conforme o território, né? Em Tá. Rio de Janeiro a gente tinha proposta, tinha ideia, a expectativa de contratar 30 projetos, a gente vai contratar 8. Porque são 8 projetos muito bons, que eram valores mais altos, né? Então, é assim, o que a proposta Ah, precisa, né? E é lógico que essa expectativa média, ela norteia a proposta de vocês, norteia a comissão de seleção, mas se vem uma proposta muito boa e ela está acima desse 1 milhão e pouco, não vai deixar de contratar ela, só que vai ter uma composição ali da classificação, né? Com certeza, se vier uma proposta de 6 milhões, ela também, muito provavelmente, não vai ser contratada, exato. né? Entendeu? Porque a Tá. gente também vê um risco muito alto, né? De comprometer todo o recurso, a gente espera contratar 6, não vai contratar uma, né? Às vezes tem um Sim, projeto que foi um pouquinho mais talvez seja caro, outro que foi um estratégia pouquinho para a mais gente trabalhar, barato. trabalhar nessa faixa de 1,5, assim, né? Até porque também não dá para trabalhar com menos dentro da nossa perspectiva aqui, Uhum. dentro do nosso território que é muito Isso, grande. às vezes o O Rafael Paulo estava já perguntando, falou aqui, o né? Expósito, né? Estava perguntando o tamanho de área mina. Às vezes fazer um projeto de 10 hectares vai custar muito menos, né, do que 1 milhão. É, E aí essa margem sobra para apoiar um outro projeto um pouco maior, né? Tem essa composição diferente esse edital. tá certo. Valeu, Pablo, obrigado. Imagina. O Roberto, eu vi que você tinha levantado a mão, abaixou. Quer perguntar ainda? Era, Pablo, queria só perguntar a referência à questão da resposta, né? Se o senhor vai caminhar hoje, como é que vai ser feito? É porque como a gente já tem um projeto basicamente estruturado nesse modelo Uhum, de recuperação de áreas degradadas dentro do nosso território quilombola, né? Aí agora que nós fomos verificar a questão desse edital, mas naquele outro nós fizemos essa mesma pergunta, né? Só que aí nós não tivemos a resposta anteriormente, né? Que era para saber se Gurupá, né, que faz divisa com Porto de Mós, né? Pela nossa análise, a gente verifica que a bacia do Baixo Xingu vem até uma certa parte do município, pegando uma parte do nosso território quilombola, né? uhum, No caso, a proposta nossa é fazer sistema agroflorestal, né? Para contemplar todas as 13 comunidades quilombolas, né? Com sistema de irrigação, né? Que esse é o uhum, modelo que a gente já vem trabalhando, mas na comunidade isolada, né? Porque sistema agroflorestal, recuperação de áreas, com implantação de sistema de irrigação, ele é um valor meio
meio alto, né? Então a gente está começando com espaços curtos, né, em cada comunidade. No caso, a gente já tem um projeto piloto numa associação comunitária, né, que é de dentro da associação mãe, e agora o pensamento é tentar, com esse projeto, tentar expandir, né? Isso a gente consegue implantar em várias áreas, né? Por causa desse período chuvoso, né? Perdão, esse período de não é, a temperatura muito elevada, né? Tá tendo um problema muito grande, né? Com a questão das Uhum, áreas, né? sim. Como é a questão de queima, a questão também de como é as plantas não estão evoluindo, né? Por causa que não tem o sistema de irrigação, né? Então, colocando essa dentro do sistema seria muito viável. É por isso que é o nosso grande interesse nessa questão desse edital, né? Floresta Viva, né? Tá, eu entendo. Acho que faz sentido. Eu acho que eu tô vendo aqui, eu lembro de cabeça, acho que Porto Mós faz parte, né, da bacia. Vocês Sim, estão sim, já. Pôr de Mós faz, Isso, vocês né? já Que estão tá, bem perto da foz, né, do sim, Xingu. Ah, eu já mandei a pergunta aqui, pessoal. Enquanto você estava falando, já mandei o pessoal de SIG a pergunta. A ideia, eu acho que entre hoje e amanhã a gente responde lá no portal, Roberto. tranquilo então. Vou ficar aguardando lá, Paulo. Muito Compromissada. Você obrigado mandou aí. a pergunta lá já? Ainda não, vou encaminhar aqui. Tá, beleza. E o Rafael Galvão tá com a mão levantada, né, Rafael? Pô, não, foi mal, vou abaixar aqui. Ah, beleza. Bom, gente, a gente já passou uns minutinhos aqui do teto previsto. Eu vou agradecer a presença de todo mundo. Vou enfatizar os prazos aqui, né? A gente tem até o dia 31, né, essa semana, para enviar, sexta-feira essa semana, as dúvidas via portal de chamadas. E na sexta-feira que vem encerra o prazo de submissão, né? Então, quem tiver dúvida, mandar por aqui, né, no portal de chamadas até o dia 31. Quem tiver dificuldade com o processo de submissão de propostas no portal, manda e-mail para o florestaviva@funbil.org.br. Qualquer dúvida, manda lá. Tem esse endereço lá numa das perguntas que a gente recebeu, né, na lista de perguntas. Essa comunicação faz direto pelo e-mail porque é mais rápido, gente, porque a gente consegue destinar para as pessoas que estão envolvidas ali diretamente nessa solução de problemas. E é isso aí, boa sorte para todos, viu, gente? Aí, Tchau. Pablo, eu vi a gravação desse webinar agora, vocês vão disponibilizar por onde mesmo? No canal do Fumbil no YouTube, Tá bom, valeu, tá obrigado. bom? Ficar de olho lá que já já sobe também. Acho que até sexta-feira tá lá também. Tá joia. Valeu. Um abraço. Valeu, Pablo, obrigado.